Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil, para mim é, né? Evangelho é João, estamos no tempo pascal. Parece que vai demorar, mas já começa, chega a festa de Pentecostes, passa 50 dias, onde o grande anúncio é o anúncio da ressurreição. Seria bom que nós, católicos, não esquecêssemos. Porque, olhando as intenções da missa, faz 20 anos que eu fui ordenado, a gente pede por tudo, pede por saúde, pede por emprego, pede por isso, pede por aquilo. Alguns agradecem, mas a maioria é pedido. Pode ser também. Mas eu nunca escutei a intenção, aquela intenção que é a mais importante. 20 anos de ordenado, eu nunca escutei essa intenção, em agradecimento pelo dom da ressurreição. Porque o maior dom é a ressurreição. Essa vida aqui passa. E a vida eterna não passa, não. Mas a gente fica tão envolvido assim com as coisas daqui, que esquece às vezes do maior dom. Deus não nos prometeu felicidade nessa terra, mas nos prometeu felicidade depois da terra, depois daqui, que é a ressurreição. Aqui não significa que vou ter tudo que eu quero, não. Mas não importa. O que ele prometeu é que depois daqui eu vou ter tudo o que eu pensava e mais ainda. Que é a ressurreição. Mas a gente às vezes fica muito entranhado com as realidades daqui da terra e esquece o céu. E esquece o maior dom, que é o dom da ressurreição. Pois comece a pensar a partir de hoje. Eu garanto que metade da depressão, metade das tristezas, metade de tudo desaparece. Ou desaparece tudo. Quando eu começar a entender que tudo vai passar e que o que vai ficar é a ressurreição. O drama é que a ressurreição pode ser com Deus ou sem Deus. Aí é cada um. Que essa vida tem uma grande responsabilidade, né? Não é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, depois eu vou para o céu. Vai não. Só vai para o céu se você seguir a lei de Deus e se arrepender do pecado que cometeu. Senão não vai não. Né? Mas o maior dom é a ressurreição. E é tão importante que durante 50 dias a Igreja Católica reflete
Não só reflete, ela proclama a ressurreição. Todo domingo é a festa da ressurreição. E o domingo pascal mais ainda, porque é o período da ressurreição. E é a festa mais importante da Igreja Católica. Não é o Natal. Eu sei que vocês gostam mais do Natal, mas é essa aqui, é a ressurreição. Natal são 30, 40 dias, todo o ciclo, né? A Páscoa, junto com a Quaresma, são 90 dias. Nenhuma festa na igreja tem 90 dias. Nenhum período, festa, nenhum período tem 90 dias. Só isso, 40 de preparação, 50 de festa. Então não esqueça não a ressurreição a partir de hoje. Agradeça por esse dom, que você vai ressuscitar, né? E maior alegria ressuscitar com o Nosso Senhor, né? Evangelho de João 10, 27 a 30. 4 versículos só, bem curtinho. Quanto menor os versículos, mais eu falo. Por isso não adianta nem ficar alegre, né? Que eu vou falar mais ainda, né? Naquele tempo é hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Se não acreditar, não acontece nada. Você vai entrar e sair da igreja igual ou pior. Mas se você começar a entender e colocar em prática o que Nosso Senhor vai dizer, aí você muda. Também vejo muita gente correndo atrás de missa de cura. Toda missa é cura. E o que cura mesmo é a palavra de Deus. Aliás, Jesus cura pela palavra. Se você ler os evangelhos, ele cura pela palavra. Eu quero ser curado. Toda a vida ele fala. Enxerga, anda, vê, não sei o que. É pela palavra que ele cura. Então leia a palavra que você vai ser curado, né? E com fé, certamente. Sem fé não tem cura não. Naquele tempo é hoje, disse Jesus. Quem está falando é Jesus. Por quê? Porque tem que prestar atenção. Tem hora que é Pedro, tem hora que é Paulo. Paulo no Evangelho não. Tem hora que é um discípulo, que é um apóstolo, que é Pilatos. Hoje é Jesus. Então mais atenção ainda, porque é Nosso Senhor que está falando. O que ele diz? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu vou analisar toda a frase, né? Essa é a primeira frase que ele diz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Quem é que escuta a voz do Senhor? Quem? Que ovelha? Eu vou ler de novo. Vocês não escutaram não. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Quem é que escuta a voz? As ovelhas de Jesus. É não? Que Deus queira que nós sejamos dessas ovelhas. Mas o que ele fala? As minhas ovelhas escutam a minha voz. Significa que existe ovelha que não escuta. Significa que existe ovelha que não é dele. Ele está dizendo que só as ovelhas dele escutam a voz dele. A igreja pode estar cheia de ovelha que não está escutando. Presta atenção na frase. As minhas ovelhas escutam a minha. Só quem escuta a voz de Jesus são as ovelhas dele. Ou não é que ele está dizendo? Pronto, chegamos. Só quem escuta a voz de Jesus são as ovelhas de Jesus. Aí você pode se perguntar: será que eu sou uma ovelha de Jesus? O padre também tem que se perguntar. O padre, o papa, os bispos, todo mundo. Será que eu sou ovelha de Jesus? Um sinal que eu sou ovelha de Jesus é se eu, por exemplo, se eu faço a vontade de Jesus, se eu sigo a vontade de Deus, se eu sigo o catecismo, se eu sigo a lei de Deus, os mandamentos da igreja. São esses, são para esses que ele está falando, não é para todo mundo não. É só para quem escuta a voz dele. As ovelhas dele são só aqueles que primeiro escutam a voz de Jesus. Certamente vocês estão aqui para escutar a voz de Jesus.
Certamente somos nós as ovelhas dele. Mas tem ovelha que não é dele. Por quê? Porque não escuta. Eu as conheço e elas me seguem. Então, essas ovelhas que escutam a voz do Senhor, o Senhor conhece elas. Se eu sou dessas ovelhas, o Senhor me conhece. Conhece você também, se a gente é dessas ovelhas. Significa que eu não posso me esconder, não, porque Ele me conhece. Onde eu for, onde é que eu vou? Salmo 138, né? Tu me conheces quando estou sentado em pé, né? Onde eu vou, ele sabe. E Ele sabe porque Ele lê dentro, Ele conhece o que está dentro de nós. Antes da gente pensar, Ele já sabe. Antes da gente sentir, Ele já sabe. Antes da gente fazer, Ele já sabe. Hoje à noite pode chegar em casa, apagar a luz, se joga debaixo da cama com uma ruma de lençol, Deus está vendo. Ele conhece dentro. Então, não se esconda, porque Deus lhe conhece. Nós vivemos nus diante de Deus, porque Ele nos conhece. Como Jó, né? Jó era amigo do nosso Senhor, tinha tudo. Aí o Satanás pediu para provar o Jó, e nosso Senhor deixou. Pode provar. Aí ele foi perdendo tudo, perdeu todos os bens que ele tinha, era muito rico ele. Perdeu depois os filhos, morreram todos os filhos, 7. E Jó aguentando. Né? Ele chegou a dizer: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem de nós diria isso, né? Se perdesse tudo. Às vezes perde um filho, entra num desespero total. Ele perdeu 7 filhos, todos os filhos. Depois Satanás pediu para provar na carne dele, ainda deu uma doença, sem cura. Né? Pois bem, a gente tem que ser como Jó, assim, como nu mesmo, diante de Deus, né? Porque Ele conhece. Também serve para confissão. Às vezes a gente vai confessar, espécie tem medo de dizer, né? Aí começa a dizer os pecados bem pequenininhos. Não é assim não? Padre, eu pisei numa formiga. E eu não tenho nada a ver com formiga, né? Tá ficando doido. Eu quero saber de formiga, né? Aí começa as coisinhas pequenas, vai aumentando, aí depois diz: homem, diga logo o pecado mesmo brabo. O padre está para absolver. Se você está arrependido, o padre não pode, o padre tem que lhe absolver. Ele é obrigado. Agora, se o padre notar que você não está arrependido, por isso que o padre pergunta: você está arrependido? Tem gente que quando eu pergunto fica com raiva, né? Se disser tô não, pode se levantar. Não vou absolver não. Mas se está arrependido, pode ser o pior pecador. O padre tem que absolver. Bem, então esse conhecimento. Conhecimento também é experiência. Jesus nos conhece, Ele quer ter uma experiência conosco, experiência de vida, né? É uma coisa vivencial. Como é essa experiência? Para uma linguagem bem simples, é muito fácil. Você às vezes chega na igreja cansado, preocupado com isso, com aquilo. Aí senta aí, fica em silêncio, fica olhando, contemplando o Santíssimo. Começa a cantar o ofício e tal, e não sei o quê. Aí confessa, se precisar. Comunga, aí sai da igreja bem leve. Chegou bem carregado. Chegou cheio de preocupação, cansado. Aí sai bem leve. O que é isso? Experiência de Deus. Às vezes a gente pensa numa experiência enorme assim. Deus age de uma maneira normal. Foi Ele quem tirou sua preocupação, seu cansaço e lhe deu alegria. Você não estava alegre? É uma experiência de Deus que você teve. A comunhão é uma experiência de Deus. A confissão, a comunhão para quem confessa, né? Ou está em estado de graça. Porque senão não é experiência de Deus não. Então esse conhecimento é isso, né? Tanto Deus quer ter uma experiência conosco, como nós precisamos ter uma experiência dele, todo dia. Aí o que eu preciso fazer? Oração, confissão, adoração, missa, jejum, caridade, esmola. Isso aí nos aproxima de Deus.
Tudo isso são ocasiões de experiência com Deus. E elas me seguem. No final, o que ele vai dizer? Eu só posso seguir nosso Senhor se eu for da ovelha dele, se eu escutar a voz dele, se eu deixar ele me conhecer, só então eu posso seguir Jesus. Parece simples, mas não é. Não pode seguir nosso Senhor, por exemplo, pecado mortal. Não, porque nosso Senhor não tem pecado. Como é que tu vai experimentar nosso Senhor se ele não tem pecado e tu está em pecado? Só se você confessar antes, aí pode. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos para frente. Eu as conheço e elas me seguem. Então só posso seguir se eu for das ovelhas dele, se eu escutar a voz dele, se eu me deixar ser conhecido por ele e se eu conhecer a ele. Só então eu posso seguir a ele. Eu dou-lhes a vida eterna. Para essas ovelhas, aí ele faz a promessa que eu falei no início. Eu dou-lhes a vida eterna. Para aqueles que ouvem, que são das ovelhas dele, que são conhecidas por ele, que seguem a Jesus, esses têm a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, se você é desse grupo, se alegre. E nunca mais entre em tristeza. Porque nosso Senhor está lhe dizendo que ele lhe dá a vida eterna. Se é eterna, é eterna. Não é essa vida daqui, é eterna. A morte vai ser um caminho. É o desapego total. Para aqueles que escutam, que seguem, que são do Senhor, ovelhas dele e que são conhecidas por Deus, esses têm a vida eterna. Ou seja, se você está em estado de graça, confessando, comungando, rezando, adorando, pronto, o Senhor está dizendo que a vida eterna é para você. Pois então creia. É acreditar. E elas nunca se perderão. Para que uma alegria maior do que essa? Melhor do que um carro, melhor do que uma casa, melhor do que tudo, porque está dizendo que eu vou ter uma vida eterna e que eu não vou me perder. Pronto. Creia. Só acreditar. Dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Olha a promessa. Eu estou nas mãos de Jesus. Ninguém me arranca, me tira das mãos de Jesus. Pronto. Nem político, nem guerra, nem governador, ninguém, nem doença, ninguém, nada nem ninguém. Vivemos num período de guerra, de doença, tira máscara, bota máscara, tira máscara, bota máscara. De tanta coisa ruim na política, partido aí que apoia aborto, vote não, presta não. Né? E não, mas só que eu tenho uma promessa, porque eu vou ter a vida eterna, eu não vou me perder e ninguém me arranca de Nosso Senhor. Eu não tenho que temer os poderosos desse mundo, porque maior poder tem Nosso Senhor. O mais rico daqui, e daí que seja rico? A riqueza dele vai e vem. Nosso Senhor, se quiser tirar, tira. O cara mais poderoso hoje no mundo, não estou nem aí. Meu pai é o dono do mundo. E ele está dizendo que ninguém me arranca dele, se eu estiver na graça de Deus, né? Então é ficar na graça de Deus. É difícil? Não, é confessar, comungar, rezar, adorar, as coisas do dia a dia. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Ninguém é ninguém. Meu pai, que me deu estas ovelhas. Então, primeiro ele chama Deus de pai. Mas eu sei, será que sabe? Nós rezamos todo dia, Pai nosso que estás no céu, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Mas será que você considera Deus pai mesmo? Ou é só para dizer? Porque às vezes teve uma experiência ruim com o pai, quem teve, né? Aí tem dificuldade. Pois bem, mesmo que você tenha tido uma experiência ruim, tem um pai no céu, pronto, que é mais importante que o pai da terra.
Esse pai é Deus, e ele é pai. Não é padrasto, embora tenha padrasto bom. Ele é pai. A novidade total, porque no Antigo Testamento Deus não era pai. Ele era Deus, estava lá no céu, no alto céu. Era o Senhor dos Exércitos. Só uma vez ele é chamado de pai, no Antigo todinho. Pois Jesus chama Deus de pai toda hora. Deus é pai, só que a gente não vive. Se vivesse, não ficava preocupado. Por quê? Porque você tem um pai. Esse pai é quem me deu a Jesus. Meu pai que me deu essas ovelhas. Então se nós somos ovelhas de Cristo, quem nos levou a Cristo foi o pai. Foi ninguém não, foi o pai. Vocês foram chamados para cá hoje, o pai que chamou. Foi não, eu vim porque eu quis. Quem lhe deu vontade de vir foi o pai. Na visão de fé e do que está escrito. E a gente nem consegue perceber como Deus age na vida da gente, né? Se eu percebesse na minha vocação, 20 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu fui convertido, Deus me deu uma graça de uma conversão, porque eu mesmo não fui atrás, ele que veio. Como Deus agiu nesses 40 anos, de 82 para cá? Muita coisa. O que eu fiz de certo nesses 40 anos foi Deus. O que eu fiz de errado fui eu. Mas nesses 40 anos eu procurei Ele. Eu fui largando tudo procurando Ele. Mas olhando para trás, como Ele foi conduzindo. E a gente tem que procurar perceber como é que Deus conduz a nossa história, né? Como Deus me escolheu, hoje eu penso como Deus me escolheu antes. Minha vida não começou na conversão, minha vida começou antes. Por exemplo, eu fui criado por avó. Hoje eu entendo por quê. A pessoa religiosa da minha família, quem era? Era a avó. Fui criado por avó e a tia. São as duas pessoas mais religiosas. Então aquilo me impressionou muito para que depois eu fosse sacerdote. Né? Então eu era criança, fui dado para minha avó, não entendia. Mas foi Deus quem conduziu. Meus irmãos nem, são muito melhor do que eu, meus irmãos, né? Quem me conhece aqui sabe que eu sou ruim para danar, né? Meus irmãos são muito melhor do que eu, pior sou eu, né? Mas chamou fui eu, foi a terceira, né? Fui eu que ele me chamou, fui eu. Então sou eu mesmo para ser padre. Hoje almocei com eles, com minha mãe, dia das mães, né? Fui almoçar com eles. O Senhor chamou a mim. Hoje eu entendo, por causa da minha avó, da minha tia. Eram as que me ensinaram catequese. Depois eu me danei, me afastei. Aí Deus chamou, venha para cá, seu cabrito. Aí puxou pelas orelhas. Deus. Mas a gente vai entendendo depois. Na hora ninguém entende. Então, o meu pai, Jesus tem um pai. Ele quem nos dá a Jesus. Quem me deu estas ovelhas é maior do que todos. De novo, o pai é maior do que tudo. Do que tudo, que toda injustiça, do que toda safadeza, toda maldade que fazem contra nós, o pai é maior. E tanta gente aqui sofre injustiça que a gente sabe. Viveu assim da maneira pobre, porque os políticos do Ceará abandonaram o Morro Santa Terezinha. Eu falo sempre. Abandonaram simplesmente. Que é uma vista belíssima, um local tão bonito como aqui. Não tem esgoto, só tem em determinada área. Não tem um UPA, 42 mil habitantes. Não tem uma escola técnica. Aqui merecia uma faculdade e um hospital. E saneamento básico. Merecia não. Nós exigimos. Porque eles ganham dinheiro para fazer. E se eles não fazem, estão roubando. Roubando o povo. Aí muitos aqui, que nasceram aqui, que viveram aqui, acabaram vivendo com essas condições de vida, sem saneamento, sem hospital, sem UPA,
sem uma escola técnica para o jovem, sem uma faculdade. Por quê? Porque os políticos são ladrão. Pronto. Para mim é muito fácil entender. O dinheiro que eles ganham, que é para ser colocado aqui, não é colocado aqui. Qual político? Tudinho. Eu não tenho partido. Não fizeram. Pelo menos eu estou aqui há 7 anos. Faz 7 anos que eu falo isso e não fizeram. Quem? Nenhum fez. Mas, independente disso, o pai, que é pai, é maior do que isso. Embora eu tenha que lutar por isso também, viu, pessoal? Não é só ficar rezando não e achando que o pai vai dar um jeito. Vai dar um jeito se a gente faz o nosso esforço. Não, ele não dá não. Tem gente que bota tudo para Deus, né? O pai, sim, o pai quer que você também faça. O pai é maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do pai. Então, ninguém pode me arrebatar da mão de Jesus e ninguém pode me tirar da mão do pai. Para que promessa maior que você quer? Eu não estou entendendo, né? Que tem tudo esse evangelho. Me dá uma confiança, pronto. Ninguém me tira, nem das mãos de Jesus, nem das mãos do pai. Nem essa safadeza aí que eu acabei de falar. Ninguém. Né? Ninguém. Nem essa injustiça. Muitos de vocês vivem uma injustiça. Ninguém pode arrebatá-las da mão do pai. Ninguém é ninguém. Aí no final ele fala: eu e o pai somos um. Ele fala da unidade entre ele e o pai. Nós não acreditamos em 2 deuses, nem em 3, é um só. São 3 pessoas, mas Deus é um só. Deus é um só. A nossa fé é monoteísta. Só tem um Deus. Ah, mas eu tenho o Deus da macumba. Tem não, é mentira. Tem não. Só tem um Deus. É o Pai de Nosso Senhor. Tem um Deus? Não tem. Só tem o Deus, Pai de Nosso Senhor. Tem outro não. Hoje tem aí movimento, não sei o quê, de um lado do outro, querendo dialogar. Dialogar com o cão. Eu não vou. Só tem um Deus. Essa foi a leitura do Evangelho. 4 versículos. Agora tem a leitura dos Atos, são 40 versículos. Eita. Mas essa só vou passar por cima, senão eu perco o meu emprego aqui, né? No livro dos Atos, que é o livro que está sendo lido aqui nesse período, é quando a igreja nasceu, a igreja começou a pregar, a evangelizar. Os apóstolos que eram medrosos, Pedro que traiu, negou, Judas que se enforcou, todos fugiram. Depois que Nosso Senhor morreu, restou, ascendeu aos céus e mandou o Espírito Santo em Pentecostes. Daqui a pouco nós vamos celebrar Pentecostes. Eles criaram coragem, aí começaram a anunciar, a pregar. Aí Pedro curava, depois Paulo se converte, Paulo que perseguia a igreja. Aqui vai falar de Paulo, da missão dele. Saiu com Barnabé pregando, e ele não acreditava em Nosso Senhor. Paulo, um pouco como a minha conversão, né? Porque eu era meio agnóstico, Paulo era contra Nosso Senhor. E ele teve um encontro muito, muito brabo, muito forte, que ele começou a acreditar e largou tudo, né? Aqui conta a história do Paulo. Ele começou a pregar para os judeus. Aí os judeus não aceitaram. Como até hoje não aceitam. Aí você não quer ir não? Não, pois tchau. Pois a partir de hoje eu vou pregar para os gentios, para os pagãos. Graças a Deus que nós somos gentios, nós. Aí começou a pregar para nós. Então conta o início da igreja. A igreja que foi perseguida. Hoje a igreja também é perseguida. Está acontecendo hoje na igreja, já aconteceu no começo. Não tem muita novidade não. Às vezes tem coisa errada, também tinha. Heresia, uma ruma. E no início foi perseguição braba. Eles morreram tudinho, os apóstolos. Morreram mesmo, decapitado, crucificado. Jogaram o João dentro de uma panela fervendo, com óleo fervendo. E nós queremos testemunhar Nosso Senhor, mas não quer sofrer? Como é que pode? Se quer testemunhar Nosso Senhor, tem que sofrer. Tem que ter coragem, né? Paulo diz então, já que os judeus não querem, ele vai então falar para os gentios. Eu te coloquei como luz para as nações. Paulo é luz
para as nações. Você também tem que ser. Comece a evangelizar onde você estiver. Que a mesma vocação de Paulo você tem. E o livro do Apocalipse, que tem gente quando escuta Apocalipse sai correndo, né? Pensando no fim do mundo. O fim do mundo, eu não sei quando é, nem você, nem ninguém. E se o padre mais santo de hoje disser que o mundo vai se acabar tal dia, esse padre está mentindo. E ninguém sabe. Mas nós estamos vivendo o final dos tempos. Começou com a morte e ressurreição de Nosso Senhor. Faz 2000 anos que nós estamos no final dos tempos. Significa o quê? Que o mundo pode acabar a qualquer momento. É o retorno de Nosso Senhor. Pode voltar hoje? Pode. Pode ser agora? Pode. Não foi. Agora? Pode. Qualquer hora. Nosso Senhor pode voltar a qualquer momento. Eu não sei quando é. E porque eu não sei, eu tenho que me preparar. Como é que eu me preparo? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, esmola. É o que eu falei no início. Então é isso, pessoal. O que nós temos que fazer? Se confessar, se converter, adorar, rezar. É isso. Fazendo isso, não tenha medo de nada não. Ninguém lhe tira de Deus não. Pode ser a pior coisa do mundo. Você está numa vida sacramental. Tem poder no mundo que tire você de Deus não. Só você. Se você deixar a vida de sacramento. Se você começar a pecar, aí se preocupe. Quem tem que estar preocupado é quem está pecando. E normalmente é quem menos se preocupa, né? Quem mais peca é quem menos se preocupa. Pois é esse que devia estar preocupado. Mas quem não está pecando, está na graça, não tem que se preocupar com nada não. Tem mais que agradecer Nosso Senhor. E manter a fé. Está entendido? Está entendido? Pois então eu vou começar de novo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima.